Portanto, vamos começar aqui uma série de vídeos onde vamos realizar a configuração do Bácula, que é um sistema open source que permite então realizar backups remotos. Existe este site que contém um conjunto de ajudas, portanto, de wikis, neste caso, para o próprio Bácula, que é realmente um site muito interessante. E depois aquilo que vamos fazer será, neste caso, ter um servidor Bácula, neste caso com Linux, e vamos realizar o backup de um outro servidor em Linux, pode ser CentOS, e também de um outro em Windows, com o 2K8, e vamos então realizar os backups desta informação para dentro do servidor. Numa possível ou numa futura fase podemos também colocar firewall e portanto estes backups serem executados via web, ok? Desde que exista realmente redirecionamento de portas com firewall para depois os backups poderem ser então realizados para esta zona que seria uma SAN na cloud, portanto uma Storage Area Network na cloud, para onde os backups seriam então guardados. A primeira situação então que nós temos é esta situação, que é então da instalação do próprio Bácula. Então escrevemos o wiki Bácula, desculpem, fazemos então o update e depois a instalação de todos estes serviços. Então alguns dos serviços que nós podemos então ter aqui, 1.2, vamos então fazer verificar elementos ou pacotes, diretorias, pacotes instalados com o último comando. Portanto, o que é que podemos fazer? Podemos então fazer um rpm-query list, por exemplo, ao Bácula. Aqui um problema. Um rpm, guardar isto. Ao Bácula traço director, portanto, indicando o nome do pacote. Vamos então aqui ver. rpm-query list Bácula director. Não está instalada. Como não está instalado? Bácula director. Ok, vamos ver aqui o Bácula MySQL. O Bácula MySQL director MySQL. E portanto temos dentro do libexec um conjunto de fecheiros e scripts que permitem então configurar o Bácula de forma eficiente. Não só o Bácula, como também o próprio serviço, como também, portanto, o próprio MySQL. Fazemos isto. Agora vamos colocar então aqui 1.3, aqui 1.4. Portanto, vamos então agora aqui colocar o MySQL no arranque e inicializar o serviço. Vamos então service check config. E então temos MySQL D on, fiquem todos os run levels, e depois service MySQL D start, para iniciarmos então o serviço. Ok? E portanto, neste momento, e para que é que nós necessitamos então do MySQL? Vai ser necessário o MySQL porque vamos guardar a informação dos backups, das pastas que estão a ser guardadas, fecheiros, servidores, hora em que é feito, tudo em termos de base de dados. Agora, para tornarmos o MySQL seguro, vamos então correr o MySQL Secure Installation. Portanto, será então MySQL Secure Installation. Com base nisto, portanto, vamos retirar algumas informações que são necessárias. Enter current password for root. Portanto, neste momento não temos nenhuma palavra passe para o root, e, portanto, da base de dados do MySQL. Fazemos então Enter. Pergunta-nos então se é necessário colocarmos uma palavra passe para o root. Yes. E neste caso, aquilo que vamos fazer
é então atribuir a palavra passe do root da base de dados, portanto, do MySQL. Neste caso utilizamos a mesma. Pergunta, vamos então retirar utilizadores anónimos? Sim, da própria base de dados. Vamos então desabilitar o acesso remoto? Sim. Podemos também retirar as bases de dados de testes e de acesso que o próprio SQL tem. E depois podemos então fazer o reload das tabelas de privilégios, que é para sermos nós agora a identificar que privilégios é que queremos que fiquem nessas tabelas do MySQL. E neste momento vou copiar esta informação para aqui, para que saibam o que é que temos que fazer. E ok, portanto temos então aqui todos os passos necessários para tornarem o MySQL seguro. Após isto, o que é que vamos fazer? Após esta situação, vamos então atribuir e dar privilégios a quem vai trabalhar com a base de dados. Portanto, 1.4, atribuir os privilégios dos users que irão trabalhar com a base de dados do Bácula. Ok? E portanto, para realizarmos isto, vamos então correr dentro desta pasta em que nós há pouco estivemos então a verificar, portanto aqui Ctrl L, portanto pwd, portanto dentro da pasta userlib exec Bácula, portanto aquilo que nós também já tínhamos feito há pouco quando estivemos então a ver o MySQL, portanto aqui dentro da mesma pasta, existem então scripts que o próprio Bácula já disponibilizou quando da instalação e vamos então correr, neste caso, o grant MySQL privilege -p para perguntar então qual a palavra passe. Ok? Se calhar até vou copiar isto, o SR grant, portanto é este o script que vamos então executar. Com a opção de -p para perguntar então a palavra passe. Executamos, portanto tentamos então, neste caso com a password, e esta password é a password da base de dados que há pouco nós tivemos a atribuir, portanto do root, e ele neste momento vai-nos então mostrar o output do comando. Agora posso copiar aqui esta informação para verificarmos o que é que estamos a fazer. Estes são então os privilégios que, por defeito, isto são então os privilégios que, por defeito, com os users e todas as relações que o próprio Bácula vai necessitar. Portanto, toda esta informação é então já utilizada, ou vai ser utilizada então pelo próprio Bácula. Ok? Com base nisto, vamos então criar a base de dados. Portanto, nós estamos no ponto 1.4, 1.5, 1.5, criar as bases de dados que bases de dados que os users do Bácula, as bases de dados no que users não, que o Bácula irá utilizar nos backups. Okay? Então, para criarmos estas bases de dados, vamos então utilizar também, dentro do mesmo local, um script que será então um script que é então o make my Bácula data tables, ok? MySQL make MySQL data tables. Portanto, vamos então correr este script. Ok? Perguntando também -p para perguntar então qual é a palavra passe. -p. Ok? A password, neste caso, do root do Bácula. E
ele indica então que creation of database correto, portanto acabou de criar então a base de dados. Enter password, portanto eu penso que está tudo bem. Portanto ele criou então a base de dados do próprio Bacula e agora, após isto, vamos então, criando então isto, vamos então criar, nós fizemos então o create e agora vamos então utilizar, vamos agora, nós ainda não tínhamos criado a base de dados. Portanto, aqui primeiro teríamos que criar a base de dados, create MySQL Data Tables, database, -p, portanto criar as bases de dados e depois, e só depois é que vamos então fazer então a ligação, e agora sim, portanto a ordem, há pouco para já precisamos criar as bases de dados e depois fazer as ligações das tabelas e criar as tabelas. Isto, então, esta a linha de comando, ok? Após isto, vamos então fazer o seguinte, vamos neste momento definir 1.6, vamos então definir users, definir nas tabelas quais os hosts onde que podem aceder às bases de dados. Portanto, vamos então ter que dizer portanto, esses utilizadores. E então, vamos então fazer MySQL menos o, entramos como root e vamos pedir então a password. Ok? Ups, está, Ctrl C, está aqui. Portanto, Shift Ctrl V. Entra então a password, neste caso, para o próprio root. E agora já estamos dentro da prompt do MySQL e vamos começar a utilizar então a base de dados. Portanto, nós e começamos então por definir, neste caso, set password. Portanto, aqui a capitalização aqui não é importante, mas sim, como são comandos então de são então comandos de base de dados, podemos então definir assim. Portanto, set password for, e agora temos qual é que é o utilizador, neste caso o user será então o Bacula. E porquê é que o user é o Bacula? Porque se nós fizermos então aqui um cat ou etc barra passwd ao grep Bacula, vamos então verificar que quando instalamos o Bacula, ele foi criar um user que é o user Bacula e portanto vai ser este o utilizador que vai então aceder às bases de dados e que vai realizar, este é o utilizador do serviço, que vai então realizar esses mesmos backups. Então dizemos Bacula at localhost, portanto vamos enviar isto, ups, aqui aconteceu qualquer coisa estranha, aqui Bacula at localhost, ok? A password que vamos definir, a password vai ser nada menos, nada mais do que, e agora, a famosa password escondida e ponto e vírgula. Portanto, neste momento temos então, afetarmos então a password do próprio user. Depois vamos então também fazer a mesma coisa em ser para o localhost, portanto o Bacula, com a mesma password neste caso, e se fizermos agora o comando select user, só para visualizarmos, user, vírgula, host, que é aquilo que vamos necessitar, e password from mysql.user, então temos aqui a informação. Já temos então o localhost, temos aqui o Bacula,
Temos então o root para o localhost e temos então o bacula para o localhost e temos então aqui a palavra passe encriptada. Vou só aqui copiar esta informação. Onde é que ele está? Isto começa a partir de root. Provavelmente eu copio isto tudo, que é mais simples. Ok? Portanto, após isto, vamos neste momento, se visualizarmos agora quais são as tabelas existentes, dermos então um show databases, verificamos então que temos estas bases de dados neste momento para o próprio Bacula. Information Schema, o Bacula e o MySQL. Ok? Vamos então utilizar, agora aqui, ponto é que eu estava, 1.6, 1.7. 1.7, utilizar a base de dados, neste caso do Bacula. Ok? Então vamos fazer o set use. Portanto, aqui vamos então fazer aqui o set, o use Bacula como a base de dados e já temos então esta utilização. Vamos agora ver quais são as bases de dados que o Bacula tem. Show databases, show database, tables do próprio Bacula. Então temos aqui, estas são então, posso copiar isto tudo. Estas são então as tabelas que o Bacula utiliza, ok, para realizar então os backups. E portanto, nesta tabela que está aqui, está nervoso, nesta tabela que nós temos temos então aqui todas as tabelas, clientes, counters, etc, job history, média, qual é o tipo, pool, etc, são então todas as tabelas que eles vão então utilizar. Ok? Portanto, com base nisto, vamos agora configurar o serviço Bacula. Portanto, neste caso, vamos terminar. E vamos então agora configurar, próximo passo, configurar o serviço Bacula. Portanto, 2, configurar o serviço Bacula, propriamente dito. Então, para tal, vamos então 2.1, vamos então editar o ficheiro, que é então do Bacula Director. Bacula-Director. Portanto, este daemon, este Bacula Director, é então o daemon que é responsável por agendar e por ordenar propriamente, portanto, os backups propriamente ditos. Portanto, QL Bacula-Director. Ele diz que não está instalado, mas está. Fomos então para cd barra etc barra portanto Bacula. Ok, aqui dentro, ls-al, verificamos então que temos aqui os báculos. Portanto, temos o Bacula dir, ok, temos o bconsole e temos então aqui o baculadir.conf que vai ser executado. Portanto, quando o Bacula for então inicializado ou quando corrermos o Bacula, aquilo que ele vai fazer é executar todos os confs que se encontram aqui dentro. Então, vamos, primeira coisa, copiar então o bacula.dir.conf para bacula.dir.conf.original, ok, proteger o backside, e depois vamos então editar o bacula.dir.conf. Ok, linhas então que nós vamos alterar. Agora, este fecheiro é um fecheiro então que contém algumas linhas e alguma configuração, portanto, aqui existente. Ora, linhas então que nós devemos então alterar. Portanto, numa primeira fase, temos então o nome do director, é um Bacula dir. Portanto, temos aqui a atenção que a porta em que ele vai escutar então a porta 9001. Portanto, vamos ter que abrir esta porta no editar. Portanto, vamos então ter que abrir esta porta.
Só aqui mais uma coisa, portanto colocar todos os passos a cd barra etc bácula e depois copy. Ups. Aqui copy -va bácula-dir.conf para o bácula original. Ok? Por isto mais para cima para que vocês possam ver. Portanto, temos então aqui a configuração e então agora temos nota. Portanto, o bácula escuta no porto 9001, 9101, penso eu. Portanto, então, o que é que isto implica? Necessário abrir o porto para permitir ligações externas ao host, não é? Ao host, ao servidor bácula. Ok? Então podemos desde já realizar essa tarefa antes que nos esqueçamos. Vamos para aqui. Nós podemos ver se corrermos o system-config firewall TUI, o CentOS já contém, aqui ao Customize, ele já contém, reparem, portanto, as portas que é possível abrir tanto para o bácula como para o bácula client. Portanto, eles já estão neste momento definidos. Vamos depois, em próximos vídeos, também trabalhar com o Amanda Backup Client. Isso depois é uma outra coisa. Portanto, ele já tem aqui as portas abertas já tem as portas, já tem a possibilidade de abrirmos então estas portas. Portanto, podemos então portanto, o bácula e o bácula client, ok, forward, close e ok. E portanto, neste momento, se fizermos então aqui um cat barra etc barra sysconfig iptables, vamos então verificar que ele já abriu então os portos, e estes portos são então tanto para o bácula server como para o bácula client, até porque existem aqui depois outros portos que são necessários enviar comandos, portanto, todos eles trabalham em TCP. Portanto, abrimos então as portas. Portanto, uma das formas é utilizando, nós muitas vezes não fazemos isto, system-config firewall-tui, e portanto aqui temos então abrir portos bácula cliente e ou servidor. Não é a mesma coisa, mas nós abrimos ambos os portos. Então, após termos aberto então aqui as portas, vamos voltar novamente aqui ao fecheiro de configuração. Nós estávamos então aqui. Portanto, temos então aqui a configuração das portas. Aqui temos então a password, portanto, a password da consola, e portanto esta vai então ser a linha onde nós vamos colocar a mesma password, e portanto aqui na formação estamos sempre a utilizar esta password. Obviamente que temos que ter em atenção que este fecheiro não pode ser então utilizado, nem esta deveria de ser a mesma password naquilo que estamos a fazer. Portanto, nós temos então linhas alteradas. Okay. E neste momento temos então a linha 22, onde colocamos então aqui esta onde colocamos aqui, portanto, esta password. Tudo o resto, ele já contém aqui a definição dos jobs e como é que funciona então o bácula. O bácula vai então funcionar então por blocos, em que os blocos são então definidos como se tratassem de funções ou de procedimentos em C, e, portanto, com a definição dos blocos entre chavetas e depois vários comandos que são então reconhecidos. Portanto, ele começa primeiro por definir job definitions, define o que é um default job, qual é o tipo, se é incremental ou não, quem é que é o cliente, portanto, neste caso o bácula FD, se é full set, temos aqui neste caso o schedule, em que ele é executado, e depois, mais cá para baixo, vamos então ver aqui o job, onde temos então job client, default job. Existem aqui outros jobs que podem então ser colocados e podemos então definir aqui quais os jobs que temos. Temos aqui, por exemplo, o job para o catalog, quando é que deve ser executado, ok? Utilizando então o catalog.
Temos aqui depois o job para restore files e temos depois também a utilização, neste caso, de o file set, qual é que é a assinatura, portanto, neste não é a assinatura, portanto, qual é que é a chave e, portanto, a encriptação que é utilizado para a validação dos próprios trabalhos. E depois temos, neste momento, vamos adicionar aqui, neste caso, o tipo de compressão, porque aproveitamos e enquanto o sistema está realmente a fazer o backup, ele vai então ser comprimido desde logo utilizando um algoritmo de compressão, ainda que seja mais rápido, mas não tão potente, mas ainda assim existe então a possibilidade de fazermos a compressão e vamos utilizar então, neste caso, o compression. Compression. Então vamos utilizar, neste caso, o gzip para realizar essa compressão. Portanto, já agora, a linha 94. Ctrl V. Ok. Depois da compressão, o que é que nós temos? Temos agora aqui o local onde, neste momento, qual é que é o local onde queremos fazer o backup. Ok? Portanto, este local, vou aqui escrever, vamos fazer aqui um Enter, local onde... Não vou fazer Enter, que é para vocês terem exatamente o mesmo número de linhas quando estiverem a trabalhar. Portanto, neste caso, então, USBin será então para identificar qual o local onde queremos fazer o backup. Então vamos supor que vamos fazer o backup de tudo aquilo que diz respeito ao diretório home. Portanto, vamos então copiar as homes dos users. Neste caso, eu escrevo isto no outro fecheiro. Portanto, este é o local onde queremos realizar o backup. Okay? Então, este está aqui, é o local onde pretendemos realizar o backup. Ok? Depois temos então aqui a configuração e aqui em baixo podemos então também identificar ou excluir que diretorias e ou que tipo de fecheiros não serão então incluídas no backup, o que é capaz de ser interessante. Portanto, neste momento nós estamos a fazer um backup integral, por assim dizer, mas sei lá, poderíamos não querer guardar informações tipo ISO, portanto, imagens de sistemas operativos ou OVAs ou whatever, portanto, file format de exportação, e neste caso poderíamos então colocar ali que tipos de fecheiros é que ele deveria de excluir. Agora, temos aqui neste caso o shadow, e este shadow, e temos aqui a definição, por exemplo, do weekly cycle. Este shadow, como podemos ver, e é aqui que reside a definição então do próprio bácula, é que nós tínhamos aqui como shadow definido para este título, para esta tag, e esta mesma tag que está agora aqui definida, estávamos nesta linha que está aqui, na linha 132, estamos então a dizer que o shadow será então o weekly cycle. E no weekly cycle estamos agora a identificar em que dias e em que datas e qual é o tipo de backup que vai então ser feito. Portanto, podemos então definir aqui qual é o período em que queremos que o backup seja realizado, portanto, hora e data, e ele depois vai então realizar, e só temos que definir no tipo de job qual é que é, neste caso, o nome do shadow com o qual queremos então trabalhar. Portanto, neste momento será tudo isto. Temos agora aqui um weekly cycle after backup, quando é que ele vai executar, portanto, de Sunday a Saturday, das 23 às 23h10. Depois temos então aqui o catalog, e este catalog vai então dizer qual é que é o tipo de assinatura com o qual vamos trabalhar e em que file é que ele vai então como é que dizer, vai então ficar colocado o repositório, portanto, onde é que ele vai colocar a informação para verificarmos da validade, portanto, do catalog daquilo que estamos a copiar. Linha 156, temos então aqui neste momento o cliente. Como é que vai funcionar o cliente? Neste momento o cliente, como já estava definido lá em cima, vai então para o bácula FD. E agora temos aqui o address, neste momento do cliente, ou por FQDN, ou então por IP. Já agora, qual é a rede com a qual nós estamos a trabalhar?
Portanto, nós estamos a trabalhar. Vamos então criar um cliente que vai estar então que vai ser o 10.5, por exemplo. Ainda não temos esse cliente, mas vamos já aqui defini-lo. Então, neste caso, aqui, até pode ser cliente. Qual é o domínio? Também não sei qual é o domínio. Nós temos aqui hostname. Vamos supor então que temos um cliente no mesmo domínio, grsi.local. Portanto, vamos utilizar esta informação. Vamos ter que criar um clone e agora aqui paste. E portanto aqui seria então bacalhau. Como sabem, bacalhau é mamífero e respira por galas. Portanto, vamos criar aqui um endereço para este elemento. Neste caso, é conveniente ou no DNS, portanto existirá aqui então resolução do DNS ou então dos hosts. Vamos editar aqui o etc/hosts e vamos já colocar essa informação. Portanto, aqui insert, portanto, no 5 vamos então utilizar o bacalhau. Não nos podemos esquecer de criar este e tem então o nome de bacalhau. Portanto, porquê? Porque estamos a tentar resolver, estamos a resolver o fecheiro então com o fkdn. Portanto, aqui também pode ser, neste caso, linha 158, pode ser, como é óbvio, o IP da máquina. Portanto, aqui temos então endereço do cliente a realizar o backup. Portanto, pode ser IP, como é óbvio, não é? Às vezes, nem tanto assim. Ok, portanto, com base nisto, temos então depois qual é esta password. E atenção que esta password é então a password do cliente. Portanto, como é que nós chegamos até lá e como é que invocamos. Portanto, para facilitar, vamos colocar a mesma password, que é para não haver confusão de orelhas. Portanto, temos então aqui password profile daemon. Depois temos, voltando aqui novamente, quantos dias é que vamos reter então esse backup, a partir do qual ele depois vai eliminar, em termos de meses, etc. Portanto, ele vai manter este backup ainda em sistema durante aquele tempo, depois liberta para espaço. Portanto, nesta altura o backup já deveria estar em tape e, portanto, guardado noutros locais. Temos então aqui a password e aqui autoprune, não temos assim mais informação importante. Começamos então a definir onde é que fica o storage. Neste caso, o storage vai ser o local onde o backup para onde o backup vai ser realizado. Portanto, ele vai ser então enviado neste momento para um fecheiro, como é, e aqui, atenção, temos que colocar a informação. Não utilizar então aqui o localhost, porque a própria máquina e o próprio cliente necessita ter aqui a resolução. Neste caso, para a máquina que temos aqui, depois é necessário também alterar no cliente. Vamos então dizer esta máquina é mart.grsi0615.local. Portanto, ele tem que fazer a resolução, o cliente tem que fazer a resolução por fkdn, assim como este mesmo computador, portanto, como o próprio servidor, tem então que fazer a resolução. Portanto, será então local para onde o backup é realizado. Ok? Já está a ficar grande o vídeo. Portanto, a definição então da porta 9103, já tínhamos visto. Temos agora aqui também qual é a password. Portanto, neste caso estamos então a manter a mesma password. E, portanto, atenção que temos aqui passwords que devem ser diferentes. Para já, uma password que é então a password do cliente e depois a password do próprio servidor. Portanto, que devem de ser diferentes aqui para facilitar a mesma. Portanto, esta linha também foi alterada. Ok? E, continuando, temos então
onde é que fica o device, portanto, file storage. Isto, portanto, esta tag também está definida, o que é o file storage, no que é que consiste, media type file. Temos agora aqui mais configurações, por exemplo, se quiséssemos então enviar para o media type para tapes DDS4 ou então tapes de 8mm, portanto é só desabilitar, já temos aqui a configuração, neste caso do storage, não é? Portanto, o storage que nós estamos a fazer neste momento é para ficheiros, mas poderia realmente... Ups, está nervoso. Mas o que aconteceu? Vamos para o início. Epá, isto está muito nervoso. Não estejas nervoso, que eu não te faço mal. Vem cá, passarinho. Estávamos onde? Já me perdi. Em algures em Amã. Estávamos aqui, estávamos no passarinho, não é? O passarinho fazem o ninho na primavera. E então, temos aqui o local para onde é feito, portanto 8mm, ou para DVD. Portanto, este conceito de DVD felizmente já ultrapassou, porque o DVD não, para além de levar muito pouca quantidade de informação, a qualidade de informação passada algum tempo não é fiável. E agora temos então, depois, qual é que é o catalog. E aquilo que vamos então utilizar será então qual é a base de dados. Esta base de dados, como tivemos ainda há pouco a configurar, será então a base de dados do backlog, aquela que está no MySQL. Neste caso, o DBD user será então também o backlog, e agora aqui vai ser necessário indicar qual é que é a password. E portanto, esta password vai então ser a nossa amiga password que colocamos para o localhost local. Ok? Portanto, sem ela não conseguimos armazenar informação no MySQL e, como tal, não conseguimos fazer os backups. Portanto, linha também alterada. Portanto, isto é a referência então ao MySQL. Qual a base de dados, qual o utilizador, que é o backlog, e qual a password, que foi aquela que nós colocamos. Depois temos aqui messages, que eles podem realmente enviar messages a dizer que o backup foi feito, por e-mails, and so on. Temos então aqui os comandos para enviar então um mail command, onde envia a informação a dizer que o backup foi feito, localhost, etc. Toda esta informação, mas aqui não vamos aqui fazer grandes alterações. E depois vamos então ter, portanto, onde é que nós estávamos? Estamos então aqui no Bácula. Vamos então ter, neste caso, backlog, onde a informação vai ficar, o daemon, portanto aqui as mensagens, a forma como as mensagens são enviadas, e aqui temos aqui o volume retention, portanto, ou seja, quanto tempo é que ele vai reter esta informação. Em vez de ser 380 dias, vamos colocar, como tínhamos dito que eram 6 meses, portanto, ou 3 meses, portanto, vamos colocar então 180 dias. Então, neste caso, 189 não. 180 dias dá qualquer coisa como quanto? 180 dias? 6 meses. Não é? 6 vezes 3, 24. Então, temos aqui a identificação para 6 meses. Portanto, avançando, e temos depois file pool, e isto nunca mais acaba. Temos aqui, por exemplo, neste caso, o backlog console. Nós ainda não vamos utilizar aqui a console, quer dizer que vamos então comentar esta informação. Portanto, estas linhas vão então ser comentadas, uma vez que não as vamos utilizar. Ok? E aqui estas linhas, e nós vamos as comentar. Portanto, neste momento, portanto, isto foram as alterações que foram feitas, e agora vamos só reiniciar o serviço, mas antes ainda precisamos de configurar o próprio sistema, e eu vou parar aqui o vídeo. Portanto, este é o primeiro, vamos depois continuar exatamente no mesmo ponto, que isto já está um bocadinho para o grande.